Se você procura alguns exemplos do comando select no banco de dados MySQL, me acompanhe nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcelo Teles e o objetivo desse vídeo é mostrar uma introdução básica aos comandos de consulta no banco de dados MySQL. Eu já deixei aqui uma tabela preparada, uma base de dados preparada com 3 tabelas, a tabela alunos, a tabela professores e a tabela nível ensinos. E a gente vai fazer umas buscas nestas 3 tabelas. A primeira busca, o primeiro desafio que a gente tem aqui é, deixa eu colocar aqui embaixo. A primeira busca que a gente vai fazer é apresentar todos os nomes dos alunos em ordem alfabética. Então, para mostrar todos os nomes, a gente pode utilizar aqui o assistente de buscas aqui do PHPMyAdmin. A gente clica aqui na tabela alunos, clica aqui em SQL, e como a gente quer apenas os nomes, a gente pode colocar aqui, clicar 2 vezes aqui em nome aluno, apenas o nome, E como a gente quer em ordem alfabética, a gente não precisa aqui do where, A gente coloca assim, order by, e a gente clica de novo aqui em nome aluno, tá? Então você não precisa digitar tudo isso que está aqui, nas minhas anotações, Você não precisa digitar tudo isso daqui. O objetivo é que você tenha uma introdução aqui e utilize a ferramenta PHPMyAdmin para montar as suas consultas. É claro que se você for desenvolver, se você for programar em Java ou PHP, vai ser necessário que você faça todos esses comandos aqui lá na sua linguagem de programação. O objetivo aqui é mostrar como que funciona o assistente de consultas do PHPMyAdmin. Então a gente não digitou praticamente nada, A gente só colocou aqui o order by, certo? E a gente clicou do lado aqui e ele preencheu para a gente aqui a nossa consulta. Nessa consulta a gente quer mostrar apenas o nome dos alunos em ordem alfabética. Deixa eu rodar sem pedir a ordenação, tá? Sem pedir para ordenar por nada. Então eu vou executar aqui. E aqui você pode ver que eu tenho, por exemplo, o aluno Enzo lá no final. Então ele está mostrando do jeito que está lá no banco de dados. E a gente quer mostrar ordenado, a gente quer ordenar. Para isso, basta a gente colocar aqui, então, a gente quer apenas o nome. E aqui a gente não precisa do where, O where a gente vai colocar quando a gente quiser filtrar, Então eu coloco assim, order by, e eu clico de novo aqui em nome aluno. Dessa forma ele vai ordenar, olha que bacana que ficou, ó. Fica ordenado por ordem alfabética. Se no caso a gente quisesse ordenar por ordem alfabética decrescente, a gente pode também, Deixa eu só replicar aqui a consulta. Eu posso colocar order by aluno e posso colocar aqui, ó, desk. Por padrão ele está fazendo ordenação ascendente, que seria o termo aqui, ASC, Por padrão ele faz assim, crescente. Quando a gente coloca por ordenar uma coluna numérica, ele ordena por ordem numérica crescente. Quando é uma coluna com varchar, com texto, ele coloca em ordem alfabética, tá? No caso, a gente quer agora decrescente. Então, eu vou colocar ali o desk e vou dar um executar. Olha que bacana. Agora, em vez do Andrei ser o primeiro, o William é o primeiro. Então, ele está em ordem alfabética decrescente. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo, Colocar em ordem alfabética, em ordem alfabética decrescente, certo? Agora a gente quer mostrar também a nota do aluno, no caso, a soma das 3 notas. Deixa eu deixar mais uma janela aberta aqui. Então a gente tem aqui a tabela dos alunos, Para cada aluno eu inventei ali 3 notas, tá? Então a gente quer colocar o nome do aluno e também a soma dessas 3 notas. No caso do Andrei é 50 mais 60 mais 70, isso dá 180, 110 mais 70, 180. Então a gente quer o Andrei e o total das 3 notas do Andrei. Para a gente fazer isso, basta a gente fazer este select aqui. Deixa eu pegar ele aqui e colocamos ele aqui no nosso SQL. Então o que a gente fez aqui? A gente colocou o nome dele e também utilizamos uma função do MySQL, que é a função sum, que significa somar, E a função sum, ela vai somar a nota do trimestre 1, a nota do trimestre 2 e a nota do trimestre 3. E a gente vai dar um alias para ela, um apelido. E o apelido que a gente inventou vai ser o apelido total. Veja que a gente não tem uma coluna com essa informação, com o 180. A gente apenas tem a coluna com a nota 1, nota 2 e nota 3. E essa nota que a gente vai pegar agora e jogar na tela, ela não está em lugar nenhum.
Geralmente a gente coloca apelidos quando a gente tem esse tipo de situação, para a gente visualizar melhor. Deixa eu tirar o apelido e vou rodar sem o apelido. Quando eu coloco sem o apelido, olha o que ele coloca aqui no cabeçalho. Ele coloca a fórmula que a gente utilizou, né? Ou seja, a função e os parâmetros que a gente passou. E quando a gente coloca o apelido, o cabeçalho fica mais amigável, né? Olha que bacana que ficou o cabeçalho agora. Ficou ali o nome do aluno e o total das 3 notas. Veja que a gente mostrou uma informação na tela que não está no banco de dados. Então a gente consegue algumas coisas juntando informações. A gente consegue construir totalizadores, a gente consegue pegar máximos, mínimos, médias, no caso que a gente pegou uma soma, várias outras informações a gente consegue fazendo uso de funções do próprio banco de dados MySQL. Próximo exemplo aqui a gente vai mostrar a média agora, né? Então para fazer a média é a mesma coisa que esse aqui, basta a gente dividir por 3, né? Então aqui eu vou colocar uma divisão por 3. E a divisão é o símbolo do barra aqui, né? Então eu coloco um barra aqui, 3. Olha que bacana que vai ficar agora. A gente tem aqui a média do primeiro aluno, no caso, né? Como ele tinha tirado 180, a gente dividiu por 3, deu 60. Então fechou a média aí. Os outros alunos aqui, por exemplo, o William, ele está com notas 10 e 20, né? Então a gente somou, deu 30, dividiu por 3, deu 10. Então tá certo as médias da galera. Nosso próximo exemplo agora, que seria o quarto exemplo, seria esse aqui, né? Apresentar, deixa eu subir um pouquinho aqui. Apresentar a quantos dias cada aluno está matriculado. Então a gente vai utilizar agora a função dateDiff do MySQL, que pega 2 datas e calcula a diferença de dias destas 2 datas. Deixa eu copiar esse aqui. Vamos colocar aqui agora. Então ele vai pegar o nome do aluno e vai pegar esta informação, vai criar um alias para ela, né, um apelido dos alunos. Então ele vai pegar o nome do aluno e a quantidade de dias que ele está matriculado. Só 2 informações. Então a gente tem aqui o Andrei, o Arthur, o Caio, o Eduardo. O Eduardo está matriculado há mais tempo. Acho que eu coloquei o mês 5 para o Eduardo. Isso, o Eduardo está aqui com o mês 5, né? E os outros alunos eu coloquei agora o mês 9 que a gente está, né? Então ele fez um cálculo. Por exemplo, deixa eu pegar o Andrei aqui. O Andrei se matriculou no dia 1º/9. Como hoje é dia 9, ele calculou aqui 8, né? Então tá certo. Como ele se matriculou no dia 1º e hoje é dia 9, ele está matriculado há 8 dias. Beleza? Agora a gente tem que mostrar na tela quantos dias faz que o último aluno matriculou-se e mostrar então apenas um aluno, né? Então a gente vai colocar apenas o último aluno, né? Então a gente vai colocar aqui o limite. Então a gente quer apenas um aluno. No caso, a gente quer... No caso, qualquer um desses aqui seria certa a resposta, né? Qualquer um desses alunos aqui estaria certo, porque todos eles se matricularam por último, né? Deixa eu fazer uma modificação aqui nesses dados. Deixa eu pegar, por exemplo, um aluno aqui, dizer que alguém se matriculou dia 3, por exemplo. Só para a gente ter um aluno que se matriculou por último, tá? Deixa eu rodar de novo esse aqui. Então tem alguém aqui que se matriculou no dia há menos tempo, aqui, né? O Juan, no caso, ele se matriculou, ele só está matriculado há 6 dias. Então, no caso, a gente quer mostrar só o Juan nessa próxima consulta. Deixa eu pegar esse aqui. Como a gente fez antes, a gente só vai adicionar aqui, ó, o order by e o limit, tá? Porque se nós colocar assim, ó, se nós não colocar o order by, ele vai ficar lá no meio da galera, né? E nós colocando o order by, olha que bacana que vai ficar. Ele me deu o presente dele. Ah, legal. Quando a gente coloca o order by, o Juan ficou na frente, ó. Então é isso que a gente queria. E basta agora a gente limitar essa quantidade, ó. Limite 1, certo? E dou um executar aqui. Olha que bacana. Ele mostra apenas o aluno que se matriculou por último. Beleza? Agora o nosso 6º desafio é apresentar todos os níveis de ensino cujo orçamento anual seja maior que 15 mil. Então a gente tem esse exemplo aqui, onde a gente vai fazer um filtro no where, né? Deixa eu só mostrar aqui a tabela nível ensinos. A gente tem 3 níveis de ensino. Tem um que tem um orçamento mensal de 1.000, outro 10 mil e outro 51 mil. No caso aqui a gente tem que mostrar na tela todos os níveis de ensino cujo orçamento anual seja maior que 15 mil. Mas a gente não tem um orçamento anual.
a gente só tem um orçamento mensal. Por isso a gente vai fazer essa multiplicação por 12 aqui, tá? Então para isso a gente coloca aqui orçamento mensal multiplicado por 12, coloca o apelido e pede ali a tabela que a gente quer. E no nosso filtro, né, na nossa condição de filtro aqui, a gente pergunta assim, where, né, onde orçamento mensal multiplicado por 12 seja maior que 15 mil. No caso, ele vai mostrar só os dois que são maiores, né? Se nós olhar aqui os níveis de ensino, tem 3, então esse aqui não vai aparecer, né? Apareceu só o nível de ensino médio e o nível de ensino técnico. Só que aqui a gente não está vendo o nome deles, né? Então, para complementar, deixa eu editar esse aqui. Então eu vou tomar banho, se não vai. E deixa eu colocar aqui também a descrição, que é o nome, né, do nível de ensino. Agora sim. Ah, faltou vírgula. Where, descrição, vírgula. Executar. Olha que bacana. Então, o ensino médio, 120 mil, e o ensino técnico, 612 mil. Beleza? Tá aí o nosso exemplo. Agora a gente vai para esse aqui, onde a gente vai mostrar apenas as matérias que não se repetem, né? Deixa eu ver como que estão as matérias aqui. A gente não tem nenhuma matéria que se repete. Então, nesse caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar a matéria aqui do Eduardo e vou colocar a mesma que do Marcelo aqui de banco de dados. Então, a gente quer mostrar todas as matérias do banco de dados. Como é que a gente faz isso? Basta a gente clicar aqui, escolhe aqui matéria e aqui não precisa. Aqui a gente pode apagar e dar um executar. Então, a gente está mostrando todas as matérias. Presente de aniversário. Deixa eu ver. Dragão. Um dragão. E Um dragão. Ó, esse daqui Um rei. esse daqui é o Vini. Ah, que legal. E esse daqui é eu. Dois bonequinhos, que legal, parabéns, tá muito legal esse brinquedo, depois nós vamos brincar. Eu vou ser esse aqui, tu vai ser o outro, tá? Eu quero ser esse daqui de arco flash. Tá. A gente tem aqui as duas disciplinas repetidas, né? No caso a gente não quer duplicidades. Vou executar a consulta de novo aqui. Então eu coloco aqui e mostra a matéria, por exemplo, aqui, ó, banco de dados agora não está duplicada, né? Porque a gente colocou aqui o distinct. Quando a gente coloca distinct, ele omite as duplicidades. Então isso aqui é um recurso muito bacana em vários casos, né? A gente não quer fazer a exibição duplicada das informações, né? Basta saber que tem alguém que trabalha a disciplina, então já está suficiente. No nosso próximo exemplo, a gente vai mostrar o nome de todos os professores em letras minúsculas, depois em letras maiúsculas. Olha só que bacana esse exemplo aqui. A gente pode mostrar o nome do pessoal utilizando aqui o upper. Isso é muito legal para padronizar. Muitas vezes umas informações estão de um jeito, outras estão de outra, e não é porque alguém cadastrou errado, é porque foi feita alguma importação, alguma junção de dados, ou vem de outras fontes de dados, e para a gente manter uma padronização, a gente pode modificar os dados que estão no banco na hora de exibir na tela. Basta utilizar essas funções aqui, de upper e de lower. Então a gente pode mostrar na tela, por exemplo, dos dois jeitos, né? Tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, e pode personalizar e deixar um padrão mais adequado até para o formato onde for exibir, né? Se vai ser impresso, se vai ser mostrado na tela, como que vai ser exibido para o usuário, né? Agora a gente vai mostrar apenas o começo do nome do pessoal. Então a gente quer jogar na tela apenas algumas letras. Vamos supor que a gente não tem muito espaço e a gente quer mostrar apenas 5 letras, por exemplo, de um nome de um produto ou de um nome do professor aqui no caso, né? Então a gente pode fazer isso. A gente pode mostrar, por exemplo, apenas 5 letras. Nesse caso a gente está pegando aqui o substring, que é um pedaço da string do nome do professor. Então a gente está pegando da letra 1 até a letra 5. Beleza? Alguns nomes, por exemplo, Elias, por exemplo, apareceu o nome completo dele, né? Porque a palavra Elias tem apenas 5 letras. Agora a gente vai mostrar outras informações. A gente quer mostrar a média, o maior e o menor salário dos professores. Então a gente pode usar várias funções do MySQL, né? No caso a gente vai usar a função max, min e avg. Perceba que a função avg a gente não utilizou antes para mostrar a média dos alunos, porque antes a gente queria somar 3 notas de um mesmo aluno e fazer a média daquelas 3 notas ali. Diferente de agora, que a gente quer pegar o salário de todos os professores e fazer a média. Antes a gente queria 3 notas de um mesmo aluno
e agora a gente quer apenas o salário de um professor e somar todos eles e aí depois fazer a média. No caso aqui a gente nem sabe quantos professores tem, né? Antes a gente sabia que a gente tinha 3 notas porque a gente tinha 3 colunas. Nesse caso que a gente nem vai se preocupar com quantos professores tem e ele mesmo vai fazer essa média pra gente. Então, o maior salário é 20 mil reais, a média de salário é 16.400 e o menor salário é 14 mil reais. Deixa eu conferir, ver se é isso mesmo. Deixa eu conferir aqui em professores. Quais são os salários? Realmente o menor é 14 mil reais, o maior é 20 mil reais, fechou. E a média, bom, a média eu não sei calcular assim de cabeça, mas 16.400, fechou. Então a gente conseguiu o maior, o menor e também a média. Tem mais exemplo aqui, temos o último exemplo. Apresente a média de salário pago por nível de ensino. Então a gente vai fazer um AVG agora do salário do nível de ensino. Select AVG salário from professores e o importante aqui é a gente agrupar agora por nível de ensino. E aí ele vai separar cada nível de ensino. Por exemplo, a gente tem vários professores no nível de ensino. Deixa eu pegar aqui. No nível de ensino 2, por exemplo, a gente tem apenas um professor. Então, o salário dele é 15 mil reais, que é esse aqui, ó. Os 15 mil reais, tá certo, né? Deixa eu ver o primeiro nível de ensino, que é o 1. Então, a gente vai ter ali 15 mil mais 20 mil. O total vai dar 35 mil. A média seria 17.500, né? Fechou, 17.500. E o outro, a média deu 16. Por que deu 16? Que seria 14 mais 18, somando tudo isso dá 32, né? E a média é 16, fechou. Beleza? Esses foram os nossos exemplos, então, de consultas com filtros. A gente olhou diversas funções, né? Por exemplo, a função upper, substring, max, lower, AVG, min, tem mais alguma? O sum e o datediff. A gente olhou diversas funções que são específicas do MySQL. Em outros bancos de dados, essas funções podem variar um pouco, né? Essas aqui são nativas do MySQL. Tem também a função now, né, que é para pegar a data e hora atual. E a gente explorou alguns filtros aí para você fazer as suas primeiras consultas no banco de dados MySQL. Se você achou alguma dificuldade, comente aqui embaixo, manda uma mensagem que a gente monta outros exemplos para lhe ajudar aí na sua programação em banco de dados. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo.